Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Clube dos Injustos e hoje vamos falar de Solo Leveling. Meu nome é Gustavo. Meu nome é Luiz. Solo Leveling é aquele manhwa popular, tá ligado, né? Com lutas incríveis, com arte massa, mas a gente vai destrinchar ele aqui, o que a obra acertou e errou nos seus pormenores. E vamos falar onde a obra acertou e errou. Se você gosta de mangá e de animes e você pensa em criar sua própria história, segue nosso canal aqui que a gente vai dar dicas incríveis. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os principais problemas de Solo Leveling. Nós vamos falar sobre a construção de mundo, sobre personagens, poderes desbalanceados. E lembrando que esse vídeo tem spoilers. Um dos primeiros problemas de Solo está na construção do seu mundo. No início nós temos ali um sistema de caçadores dividido em ranking, mas ele nem sempre faz sentido. Alguns caçadores classe A parecem mais fracos que certos caçadores classe B. E os níveis de ameaça dos portais nem sempre são bem explicados. A obra não explica muito bem o que são os poderes dos personagens. Por exemplo, tem um classe A que ele é um classe A de ataque, sei lá, um mago, por exemplo, e ele é mais fraco do que às vezes um classe B de suporte na obra, ou então até do que um tanque é de suporte. A obra não explica isso direitinho, é como se é só conveniência do roteiro. E agora vamos falar do protagonista Jinru, vulgo Sujinho. O começo de Solo tava bem bacana, ele lutava ali pra sobreviver, tinha uma lutinha interessante, nada muito grande, mas tava bacana. Aí depois ele conseguiu o sistema, ele evoluiu tão rápido que acabou a história ali. Os personagens não tinham mais muito o que fazer. Ele sempre solava tudo, nunca teve desafio pra ele. E não teve mais uma ameaça real relevante na obra. Um bom exemplo de obra que fez isso certo foi Attack on Titan. Você vê, o Eren começou como o Sigismundo começou. Ele era fraco, ele quis ficar forte, ele foi evoluindo. Mas em nenhum momento ele começou a chegar lá e matar todos os gigantes sozinho. Ele precisava de ajuda, tinha muito desse trabalho em equipe, coisa que não tem só leve e é importante para o desenvolvimento da obra. E o que você precisa entender é que uma obra precisa gerar atenção. Em Attack on Titan, você fica pensando que os personagens podem morrer, pode acontecer alguma coisa. É tenso. O que acontece em Solo Level com o Surgismundo, o problema é que ele é forte demais. Ele evolui muito rápido. Não tem aquela sensação que você teria de você ver o personagem crescendo, entendeu? Tudo acontece muito rápido. Ele ganha um sisteminha ali, começa a evoluir em poucas semanas, do nada já tá mais forte que a maioria das pessoas. Isso acontece nessa obra e em outras obras, acaba limitando o desenvolvimento do personagem principal e dos outros personagens, porque não tem nada para os outros fazer, pô, só ele faz as coisas. Se o protagonista sempre vencer a luta, sem dificuldade, vai perder a atenção. A sensação de perigo que você tem quando algum personagem pode morrer, alguma situação acontece. Vamos pegar o final da obra, com os monarcas chegando. Era pra ser um grande evento, juntar os caçadores Rank S ali, o Jinru não dá conta de todo mundo. Juntar-se ali ia ser maneiro. Mas ele vai lá sozinho, sola todo mundo e é isso. Outro ponto fraco da história são os personagens secundários. No começo, parece que eles terão um papel importante, mas a maioria deles é esquecida, como o melhor amigo de Sujinho. Mas ele depois vira apenas um figurante. Aquela nega também, classe S, poderia ser uma parceira de luta incrível, mas tem pouco tempo de tela. Só ganha destaque no final quando se torna a esposa do protagonista. Pô. Isso é um defeito da maioria das obras, pô. Que por exemplo, Naruto não tem. Você vê que ali, no clássico, né? No Shippuden não. No clássico, vai construindo ali os personagens. Não só tem o Naruto, tem o Sasuke, tem o Kakashi, tem o Sabio Tarado, tem vários personagens para a obra não ficar só o protagonista, porque senão fica chato. Não adianta você criar um monte de personagens, só jogar lá e ele não ter história de fundo nenhuma. Pô. A história dessa obra, no começo ali, era que o protagonista queria salvar a mãe dele. Pô. Mas depois que ele salvou, deu remédio pra mãe dele, ele fez mais o quê? Não existe uma história sobre a mãe dele e a irmã, pô. A pessoa só cria o personagem só pra ter um panozinho de fundo, pô. Não tem nada que faça mais ter algo. Por exemplo, teve aquela guilda lá. O cara cria a guilda pra quê, pô? Não usou a guilda em nada. Só pra dar uma desculpinha que ele podia ir nas dungeons sozinho. Quem tá vendo não quer isso. Se você tá escrevendo sua história, você tem que fazer o motivo dele ter criado a guilda. Ah, eu pensei, não, o cara criou uma guilda, vai ter uma guerra de guilda, sei lá, vai ter alguma coisa interessante que as guildas não. O cara só criou a guilda, chamou aquele amigo dele lá, fracassado. A nega que queria entrar ali não queria que ela entrasse, era só eles dois. Aí fica sem sentido, porque o cara se sacrificou tanto pra salvar a mãe,
pra no final a mãe nem aparecer na obra. Só ela existe, pronto, a mãe é irmã. Até o pai do cara, pô, quando o pai daquele cara apareceu, caramba, menor, esse cara quer fazer um estrago nessa obra. Não, o cara chegou, bateu num classe Szinho ali fraco, que aquele cara ali não era nem pra ser classe S, era pra ser no máximo classe B. E ficou por isso mesmo, pô. Depois, mais pra frente, morre. Pra que você botou o pai do protagonista? Só pra ele morrer mais pra frente, pô? Parece que o autor, pô, ele só vai criando as ideias jogando lá, pô. Se der certo, beleza. Senão ele vai lá e tira, pô. Vilões fracos aparecendo do nada. Não tem nenhum vilão, é só o level inteiro. Que aí você pensa assim, caraca, esse vilão. Quando esse cara aparecer ali. Não, tem ali os caçadorzinhos que briga com ele sem motivo algum. É só porque queria matar mesmo. Ou tem alguma inveja dele. Tem os monstros ali que não pensa, é só monstro mesmo. E tem aquele carinha classe S que levou um couro de todo mundo da obra já. Ele foi o mais que chegou perto ali de ser um vilão decente. Agora vamos pegar um bom exemplo, Hisoka de Hunter x Hunter. Ele não é o vilão principal da obra, mas quando ele aparece, você sabe que vai acontecer alguma coisa. O que vai acontecer em Hunter x Hunter? Ele foi desenvolvido do começo até ter a atenção principal. Quando ele foi atacar o Gon, você já sabia que ele era doido, que ele era nível muito acima. Aí na hora que ele foi atacar o Gon, você já ficou com atenção ali. É esse tipo de tensão que não tem Solo Leveling. Eu entendo porque o autor de Solo, ele errou no vilão. Porque o vilão é o personagem mais difícil de você fazer da obra. Aí você me pergunta, por que é o mais difícil? É porque ele tem pouco tempo de tela. O mais fácil é o protagonista, depois vai os amigos dele, e por último ali o vilão. Tô falando ali do grupinho principal, né? Claro que tem outras coisas que também são difíceis. Porque o vilão, ele tem bem pouquinho tempo de tela. Então, quando ele aparece, pô, ele tem que causar. Que nem, por exemplo, o Capitão Pátria. Tem momento que ele aparece e faz alguma coisa grande. Você nunca fica, esse carinha aí não vai fazer nada. Não, você fica com medo quando ele aparece. Você vê também o medo na carinha dos personagens. Isso é uma coisa interessante. Já em Solo, isso não acontece. Os vilões chegam lá, só praticamente tem inveja do Sigismundo. E só, os inimigos da dungeon, em vez de ter algum inimigo que pensasse, sei lá, não, um inimigo que rompeu ali a barreira, saiu e ficou interessante, se infiltrou na sociedade, começou a traçar um plano para as dungeons invadir o mundo real. Não, não fez nada, não tem nada disso. E o inimigo pode ser qualquer coisa. Se você fizer bem na sua obra, um inimigo pode ser qualquer coisa. Por exemplo, uma doença pode ser um inimigo para o seu protagonista. Um estado mental, falta de dinheiro. Então, se você pensar bem, dá para fazer um inimigo bom. Aí lá no final, o que era pra resolver tudo, ele derrota o cara. Ele vai voltar pra cidade como herói ou algo assim. Acaba que volta no tempo. Ele excluiu todo o sistema de dungeon, não tem mais caçador. Isso perdeu a importância de tudo que aconteceu na obra. Ele jogou tudo pro ralo e agora o sujinho, que já era roubado, ninguém era pra ele, é onipotente. Vamos pegar Naruto no arco do Pen. Tem que ter a recompensa, o prêmio ali pra todo mundo, que ele salvou todo mundo ali. Imagina se depois do Naruto ter derrotado o Pen, aquilo tudo que aconteceu, que ele salvou a aldeia ali, voltasse no tempo, pra onde ninguém gostava dele. Foi bem emocionante aquela cena de quando ele voltou na aldeia, estavam preocupados com ele, por onde ele andou. Aquela cena ali foi muito boa, até eu chorei. Apesar de todas essas incoerências, Solo continua sendo uma história divertida e cheia de momentos épicos. Sua arte e ação são impressionantes, ajudaram a conquistar uma legião de fãs. É inegável que influenciou muitas outras obras do gênero, mas também tem seus pontos negativos, que não pode ser deixado de lado. Por isso que no máximo eu considero ela uma obra mediana. Podia brigar ali com os top, mas acaba não acontecendo por causa disso. Bom galera, esse foi mais um vídeo do canal Clube dos Injustos. Nós ficamos por aqui. Acompanhe nosso canal para mais dicas de como criar mangá e review de animes. Deixe seu like e se inscreva no canal.